vou falar então um pouco hoje a respeito de como é esse viver, esse adoecer e esse... Ó, a Aline tá entrando aí, daqui a pouco eu vou chamar ela. Oi, Aline é do Diário Transcender. Bem contente de poder dividir esse momento com ela hoje, porque é tão bom quando existe alguém junto com a gente, fica tudo muito mais consistente. Eu me sinto mais acompanhada, mais amparada, mais com um propósito ainda, sabe, juntinho assim. Então fiquei tão feliz quando ela aceitou esse convite. Então, falando sobre o viver, né? Quando a gente começa a perceber com o passar do tempo, ou bem cedo, ou bem tarde, ou no meio da vida, como que é esse adoecer, a gente começar com algum sintoma, a gente começar com coisas que são... que começam a trazer pra gente mensagens de que o nosso corpo não está funcionando mais tão bem, ou de que existe algum problema. O que eu faço com isso, né? Quando chega essa informação, ou que alguém que está perto de nós também está vivendo algum problema. Quais são os enfrentamentos que a gente começa a viver a partir dessas notícias? Hoje, nesse cenário pandêmico, nós estamos, na verdade, vivendo um luto coletivo, pessoas a todo tempo adoecendo. Eu trabalho também no hospital, né, como enfermeira, para quem não me conhece, não conhece a minha história, e vejo todos os dias muitas situações familiares, pessoas. Então, como que é a minha postura diante da vida, diante desses processos que se apresentam para a gente, às vezes de repente, ou às vezes de uma forma mais lenta? Como tem sido a minha desenvoltura diante dessas situações, né? Com que versão eu tenho escolhido viver esses processos no meu dia a dia? Então, o que eu faço? Como que eu atendo às minhas necessidades? O que eu costumo... quais escolhas eu costumo fazer? Porque quando a doença ela se apresenta, algum sintoma, definitivamente ela traz algo que quer ser visto, algo que quer ser vivido, né? Ou no mínimo uma mensagem de que algo precisa mudar. E a grande verdade é que quando nós ficamos muito focados imediatamente naquilo que está acontecendo, por exemplo, no nosso corpo, ou na nossa mente, ou nas nossas esferas orgânicas ou espirituais, né? A gente fica muito focado na cura. Então a gente vai fica completamente voltado para aquilo que é o que vai me tirar desse estado. E isso, às vezes, nos tira do que é esse acontecimento que está entrando na nossa vida, seja com nós mesmos ou com alguém que está vivendo a enfermidade perto de nós, ou iniciando isso, nos tira o foco do que é essa mensagem, do que está querendo chegar, né? E muitas vezes nós esbarramos, ou a maioria das vezes, ou talvez todas as vezes, nós esbarramos na relação que as relações têm com os nossos processos do adoecer. Nós somos um corpo, nós estabelecemos uma relação com o nosso corpo, e esse corpo ele tem uma duração, né? Nós temos uma finitude. Às vezes pode ser que seja interrompida antes daquilo que a gente poderia durar durante a vida, mas pensando numa condição normal, assim, vista como normal no nosso mundo, nós temos um corpo que tem uma linha de saída, né? De partida, e uma linha de chegada. Então, como que é essa relação com o nosso corpo quando a gente, por exemplo, tem influências das relações do nosso dia a dia? Então, a forma como eu relaciono, por exemplo, com os meus pais, ou no meu relacionamento conjugal, ou no relacionamento com os meus filhos, vai interferir sempre naquilo que eu estabeleço organicamente para poder... para poder viver qualquer situação de enfrentamento na vida, né? Então, as relações que eu tenho com o mundo, com as pessoas do trabalho, com as pessoas da minha que circundam a minha vida, que têm relação comigo, né? E as mais próximas principalmente, elas vão me auxiliar, né? Na verdade, eu vou conseguir me auxiliar, ou vou na verdade, sucumbir num processo de doença de uma forma menos ativa,
quando eu não consigo trabalhar algumas relações. Então, as relações, as nossas relações, elas têm tudo a ver com a maneira como a gente consegue usufruir do nosso corpo e da nossa saúde, né? Porque dependendo de como eu me relaciono com as pessoas, eu também sinto uma tristeza profunda, eu sinto sintomas físicos, dores. Eu mesma, por exemplo, nesse momento, estou saindo de uma crise da coluna. Uma crise bem forte, que eu nem me lembro de ter sentido. Eu descobri em 2011 que eu tinha um processo de inflamatório, de hérnia na coluna, né? E aí vim desenvolvendo um tratamento conservador muitos anos, e desde então eu tenho me cuidado bastante. E há 2 semanas eu entrei num processo de inflamatório, numa descompensação orgânica. E a primeira coisa que eu me perguntei foi o que isso está me trazendo? O que isso está fazendo com que eu pare tudo? Porque eu tive que parar tudo. Eu fui parar numa clínica no sábado, há 2 sábados atrás, praticamente sem conseguir andar, porque me deu um mau jeito inexplicável, sem ter feito qualquer movimento que possa ter caracterizado isso conscientemente, né, que eu possa saber, porque a vida estava me trazendo notícias de algo. E eu fiquei bastante atenta, mas sem tensionar mais ainda, porque eu já estava totalmente tensionada, mas muito atenta e muito conectada com aquilo que vinha como recado, vinha como mensagem, né? Essas doenças são muito mensageiras. Então, a ausência de saúde, os processos de doença, eles nos afetam também diretamente. Então, é meio que uma coisa circular, assim, né? Eu não tenho boas relações, minha comigo mesma ou minha com as pessoas, e aí eu começo a desenvolver algumas coisas. E então, a partir dessas coisas que eu começo a sintomatizar ou a desenvolver, e a partir desse meu enfrentamento, eu começo de novo a me sentir afetada por isso. Então, qual é a importância da gente conseguir nos mantermos elevados durante o processo do adoecer? Qual é a importância que será, quando a gente consegue elevar a nossa vibração, né? Se conectar com algo que é importante pra gente, ou com pessoas que nos façam bem e se alinhem com a nossa busca espiritual, enfim, dentro das coisas que a gente prioriza na vida. O que será que isso tem de tão importante e que traz como algo que favorece o nosso estado de saúde? Porque a nossa resposta, ela pode estar conectada com aquele adoecer que nos conecta, que quer nos conectar com algo, que ao se conectar comigo mesma, por exemplo, eu consigo me conectar com o outro. E a gente volta lá para as relações, porque nós somos seres relacionáveis, nós somos seres que precisam de pessoas, embora existem muitas pessoas que dizem que não precisam de ninguém, mas nós precisamos das pessoas, nós precisamos desse convívio, nós precisamos muitas vezes ver o amor dos olhos das pessoas, ver o nosso reconhecimento nos olhos das pessoas. Então, o que essas relações querem com a gente quando a gente começa a adoecer e perceber que existe algo que a gente pode fazer de diferente, que a gente pode agir de uma nova forma? Daqui a pouco eu vou estar conversando com a Aline mais um pouquinho para frente, e teve uma frase muito legal que ela falou que está no Instagram dela, que é do Diário Transcender, que fala que o fim é o começo da transformação. Eu achei tão lindo, me senti profundamente tocada quando eu li aquilo, assim, que olhar isso ainda num processo de doença e ressignificar tudo, né? E ela vai ter oportunidade aqui de falar com a gente do que aconteceu. Então, a cura, ela acontece de dentro para fora, né? Dentro da visão sistêmica, a gente vê que junto com os tratamentos, que são tratamentos médicos, que são tratamentos que acontecem a partir da visão científica, que são atuantes super importantes na vida de alguém, a gente vê que a partir da visão sistêmica nós conseguimos muitas vezes reconciliar as pessoas com as suas próprias vidas, ou com o seu próprio ser, ou com membros da sua família, e que isso possibilita algo aqui no corpo, né, na sua consciência, que possibilita um meio mais apropriado de chegar num lugar diferente daquele de quando estamos desconectados, quando estamos
longe daqueles que a gente, na verdade, gostaria de estar perto. Então, a pessoa muda e algo muda junto, e alguma mudança vem, é uma atitude interna, né? Então, a luta que eu vejo muitas vezes as pessoas falarem, né? A luta contra o câncer, o combate ao câncer ou o combate ao diabetes mellitus, por exemplo, a hipertensão. Então, que na verdade são frases que chamam a atenção e que buscam envolver as pessoas. Eu sinto que a partir de tudo que eu vivo ativamente, né, porque eu sou uma pessoa que conseguiu viver muitos processos e que viveu mudanças muito grandes na própria vida em relação, quando eu comecei a me relacionar a partir da inteligência sistêmica, que é toda essa filosofia aplicada e prática na nossa vida, é que a gente tem uma compreensão de que a doença ela cai de paraquedas na nossa vida e a gente simplesmente fala, e agora? O que aconteceu? Né? Então eu não percebo com consciência que uma doença, por exemplo, como uma doença crônica, né? Como é o diabetes, como é a hipertensão, vem se instalando na minha vida a partir de condutas que eu venho tendo. Então eu não me cuido e eu começo a ter uma postura e de repente, pá, eu sou diabética agora, mas eu ajo como se eu tivesse me tornado, como se tivesse alguém falado assim, ó, toma aí agora esse pacote e leva, a partir de um determinado momento da nossa vida. E aí, às vezes, eu vejo também, e eu fiz uma postagem talvez um ano e pouco atrás, a respeito da luta contra o câncer, né? A luta contra o câncer, quer dizer, são células que eu mesmo produzo a partir de um desvio orgânico, né? Que às vezes não se estabelece uma condição boa de saúde, ou não se estabelece um parâmetro bom, ou eu não consigo me manter num nível de orgânico funcional a ponto de não ter proliferação dessas células. E aí eu falo a luta contra o câncer. Então, se a luta é contra o câncer, desculpem, a luta então é contra mim, porque isso vem de mim, porque eu, né, vou me colocando, vou propiciando isso, e aí eu estou chamando atenção para isso aqui porque é uma questão de postura, porque não tem como a gente viver a melhor forma de adoecer se a gente não acolher isso como parte de nós. Mesmo aquelas que são, por exemplo, hoje a gente tem a pandemia, né? E aí é uma coisa que eu não gerei dentro de mim, mas que eu me coloco às vezes em situações para vivenciar isso, né? Hoje na verdade é um momento crítico em relação a isso, né? Essa exposição exacerbada que nós estamos vivendo e consequências desastrosas que nós estamos vivendo também. Então, a gente precisa tratar o corpo, sim, mas a gente precisa também, junto com isso, tratar a alma. E esse reconhecimento que a alma que é possível fazer a partir de uma compreensão maior, de uma saída daquela postura de vítima que se acha injustiçado quando algo chega. E aí por isso que é tão especial hoje a gente conversar, a gente escutar um pouco a Aline, porque a Aline tem uma história de muita conexão, assim, de muita entrega, assim, você vê os conteúdos dela, eu não vou contar aqui, mas ela fez desse momento um momento, junto com toda a sua dor, ela fez toda uma diferença, né? E eu estou sempre falando que é isso que a gente veio fazer aqui, né? Porque a gente, assim como a gente vai construindo as coisas positivas a partir de um propósito maior, a gente vai também construindo aquilo que é difícil. E a gente às vezes vai também nutrindo as relações que são difíceis. A gente vai nutrindo aquele lugar que a gente vai, que também é difícil. Então, são escolhas que a gente vai fazendo o tempo todo, seja afetivamente, seja socialmente, seja a partir de qualquer nicho da nossa vida, e que estabelece, sim ou não, um padrão que vai auxiliar no que eu tenho para oferecer para mim mesma no momento que chega uma doença. Então, por exemplo, quantos de nós mantém uma doença por algum tempo, né? Nós nascemos, nós somos 100% saúde. Existem, e eu vou falar um pouquinho mais para frente, questões que se apresentam muito cedo nas nossas vidas, mas eu não quero entrar especificamente nisso, ainda que na visão sistêmica a gente consiga, a partir das constelações familiares,
trazer à tona alguns fatores que mostram por que alguns processos de doença acontecem muito cedo, que conexão que esse grupo de pessoas tem, por exemplo, com a ancestralidade ou com os próprios pais. Então, mas eu quero partir aqui agora do grupo que é 100% saúde, que nasce 100% saúde e que começa a adoecer com o tempo, né? E aí eu quero me incluir nisso verdadeiramente, com a mais honestidade possível, porque nós somos, num intervalo de 90 dias, nós não temos mais nenhum átomo que eu tinha 90 dias atrás no meu corpo. Então, o que faz com que a gente se mantenha com uma doença, né? Que a gente se mantenha na doença há muito tempo, que a gente perdure nessa doença, ou que a gente simplesmente não consiga de forma nenhuma se afastar daquilo que aconteceu. Tem muita relação com as nossas crenças também, com aquilo que a gente aprendeu, com aquilo que da onde a gente não quer sair. Tem muita relação com algo que nos mantém nesse lugar. Então, quando nós começamos a iluminar questões essenciais, é possível dar oportunidade para mudar esse padrão, para mudar um padrão que está se estabelecendo na nossa vida. Eu conheço muitas pessoas que possuem, sintomatizam e possuem enxaquecas fortíssimas na vida. Mas quando eu vou conversar com essa pessoa, com algumas pessoas, por exemplo, você vê que é sempre a mesma coisa. As medidas são sempre as mesmas, são as mais curtas, não estão atentas àquilo que pode estar sendo trazido pelo problema, né? Não são medidas, porque às vezes existem coisas na nossa vida que exigem de nós medidas que são mais fortes, assim, mais drásticas, mais intensas ou mais que exige da gente um pouco mais de pulso. E aí eu sigo entrando naquele lugar de que eu, por exemplo, tenho enxaqueca. Estou falando aqui da enxaqueca porque é uma coisa que a gente tem. Eu sei que todo mundo aqui conhece pelo menos uma pessoa que tem enxaqueca. Então eu vivo aquela enxaqueca, e aí no próximo episódio eu tô de novo com aquela enxaqueca, e eu nunca paro para pensar o que essa enxaqueca tem a ver com o meu dia a dia. O que essa enxaqueca tem a ver com aquela semana? Ou com aqueles episódios que eu vivo dentro da minha relação de casal? Ou com aquela maneira como eu estou me posicionando com o meu filho? Então, é porque os episódios de enxaqueca, por exemplo, ou outras doenças, elas começam a acontecer repetidamente. E os processos que são repetidos, sejam eles pessoais, sejam eles psíquicos, ou sejam eles orgânicos, né? Eles querem de novo trazer. Então, às vezes, os episódios de um problema, por exemplo, começam a ser mais curtos. E eles... Antes você ficava com enxaqueca a cada 3 meses, agora pode ser que apareça a cada mês, a cada 15 dias. Então, o que isso quer dizer, né? Quanto que eu estou conectada com aquilo que pode melhorar, ou talvez melhorar, caso eu me reconecte com algo novo? Porque levar as coisas sempre da mesma maneira é dizer que não está disposto a ver aquilo que a vida está me trazendo. É dizer que eu vou olhar para isso de qualquer jeito, não olhar para isso com amor, porque definitivamente o convite é olhar para onde a doença aponta com amor. E em primeiro lugar ela aponta para nós, ela aponta para a gente, e junto com isso, ou em segundo lugar, ela aponta para algo que precisa ser visto, renovado e muitas vezes incluído. Porque muitas doenças chegam na nossa vida por exclusões que foram feitas ou por nós ou pelos nossos sistemas familiares, e que em algum momento a gente resolve incluir isso, a gente resolve fazer aquilo que alguém na nossa família não fez. Então, eu conheço, por exemplo, através de uma constelação, uma pessoa que desenvolveu lúpus eritematoso, que é uma doença autoimune, porque havia uma tia que também tinha lúpus e que teve toda uma história, tia-avó, que teve toda uma história de não aceitação, de dificuldade do sistema de lidar com isso, de isolamento. E aí essa cliente veio e desenvolveu a mesma doença para poder de alguma forma incluir essa tia que não
que não teve a oportunidade de viver essa inclusão da melhor forma possível. Então, quando a gente faz uma constelação, por exemplo, que a gente entra em contato com a história de alguém que teve uma exclusão no passado, a gente não quer saber esmiuçar com essa pessoa o que aconteceu, por que excluiu. Não, a gente entra em contato com essa visão, com esse fenômeno, e aí a pessoa tem a oportunidade de ver aonde que ela está sendo leal àquele amor. E aí ela vê que às vezes ela carrega problemas de saúde ou de doença ou de ausência de saúde, não porque isso se estabelece só dentro do sistema dela, dela organicamente, fisicamente, mas porque ela vem trazendo de um outro lugar lá da história dela um problema e uma inclusão. Então, na visão sistêmica, a gente sabe a necessidade que o ser humano, por exemplo, tem de pertencer a um grupo, tem de pertencer aquele grupo da onde ele veio, tem de pertencer àquele grupo que ele faz parte, que ele fez parte. Então, ele às vezes, uma pessoa, ela tem uma fala assim muito comum que é eu por você. Então, um filho que tem a mesma doença que um pai. Outro dia mesmo eu estava vendo um programa na televisão, num consultório, que eu fui numa consulta, e tinha uma pessoa que estava desenvolvendo uma cegueira que era o mesmo problema do pai. Então, muitas vezes nós temos oportunidade de ver na abertura de um campo, assim, para fazer uma constelação, que esse filho, num amor cego, ele adoece porque é como se ele quisesse, de alguma forma, tirar aquilo do pai. Ou viver aquilo também por amor. Tudo sai de um lugar de muito amor. E muitas vezes adoecer é estar num lugar de muito amor, só que inconsciente, porque o amor cego não cura nem quem adoeceu primeiro ou foi excluído primeiro, e nem quem está vivendo esse processo de doença agora. Então, olhar para isso, por exemplo, numa constelação é libertador, porque aí a pessoa consegue perceber o que envolve aquilo que está trazendo um problema de saúde, né, de doença para a vida dela. Então, às vezes, dentro de um próprio sistema, porque a lei do pertencimento é a seguinte, eu faço tudo para pertencer. E isso vem lá do meu cérebro reptiliano. Então, o pertencimento é como se ele tivesse nascido antes de nós. Então, inconscientemente eu vou fazer tudo para fazer parte do meu grupo. E aí, esse adoecer também pode acontecer a partir disso, a partir dessa perspectiva de adoecimento. Mas, de pertencimento, desculpe. Quando eu me mantenho nessa esfera do pertencimento, eu busco incessantemente me manter dentro desse quadro que me liga a alguém. Então, pode ser que já houve casos, por exemplo, da gente ver um bebê quando nasceu que estava desenvolvendo uma alergia por conta de algo que tinha um emaranhamento no seu próprio sistema. Então, é muito inconsciente, não precisa que a gente viva uma vida inteira para entrar nessa situação de doença, para começar a viver isso, né? Quando a gente se depara na vida com algo que nos dói, que nos consome, que pode ser um processo que começa de forma autoimune, né? Ou que seja algo que eu vou desenvolvendo ao longo da vida, ou que seja de súbito, que a gente possa olhar para isso com mais amor, que a gente possa olhar para isso com mais conexão, que a gente possa olhar para isso com respeito, por exemplo, né? Porque é algo que realmente movimenta a nossa vida. Ou ela movimenta, porque às vezes a gente fica sabendo de uma situação de doença na nossa vida e a gente começa a correr atrás de 1000 coisas, de se conectar com as pessoas. Inclusive, quando eu sei que eu tenho pouco tempo de vida, eu começo a me conectar com todo mundo. Então, a doença, a enfermidade, os sintomas é sempre algo que vai gerar um movimento. E se esse movimento for mais consciente, vai ser algo que propicia um melhor cenário para viver essa possibilidade de resgate com algo que é muito importante. Então, agora eu vou chamar a Aline aqui para compartilhar com a gente a presença dela. Aguardando aqui para ver se ela entra. Obrigado pelo convite, né, Larissa?
poder dar um pouquinho de contribuição aí na minha história, né? Te agradeço pelo convite. Eu também te agradeço muito a sua presença, o seu aceite. Aline, olha só, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história pra gente, assim, como que foi iniciar isso, porque você tinha uma vida, né, que a gente diz tem tida como normal, assim, de repente você se deu conta de algo. Como que aconteceu isso, né? Porque eu quero muito que as pessoas tenham acesso a esse teu a toda essa sua jornada, porque é uma história muito linda, né? Eu já conheci através da Elaine também, a gente conversou um pouquinho e eu fui também na história do Diário Transcender, poder olhar tudo lá. Então, se você puder trazer para a gente, é um prazer te ouvir. Eu descobri um câncer de mama, né? Na verdade, meio por acaso, assim, acabei protelando um pouco o diagnóstico, porque a gente acha que nunca é com a gente, que aquilo ali não é nada e acaba não dando tanta importância quanto deveria, né? Acaba não fazendo esse cuidado, fazendo esse autoexame sempre, né? Foi brincando com a minha menina, eu achei uma bolinha, eu tinha uma viagem marcada e acabei indo fazer a minha viagem, esqueci daquilo. Aí passou-se um mês, 2 meses, quando eu fui lembrar novamente de fazer, né, o exame. Quando eu vi a bolinha já estava maior. Aí quando eu procurei o médico, eu fiz os exames. Aí para dar continuidade no tratamento demorou um pouquinho, mas e era de crescimento muito rápido, né? Então, quando eu cheguei até o médico, a gente já conversou, a médica já me explicou. Eu fiz meu tratamento no Cepom, né? Que é aqui em Florianópolis, que é referência, é maravilhoso, né? Assim, é um cuidado. Eu costumo dizer que o Cepom ele tem o cuidado contigo da portaria até todos, passa por todos os setores, né? São pessoas assim, fora de série mesmo, né? Eu não sei se há um tipo de treinamento para que todas aquelas pessoas, como elas tratam, né? Como elas nos tratam, né? Que é maravilhoso. Então, mas eu acabei decidindo enfrentar as etapas todas que eu passei primeiro pela quimioterapia, né? Depois a quimioterapia, a vermelha, que tu perde todo o cabelo, né? A branca, depois eu fiz a cirurgia, a radioterapia, né? E agora, graças a Deus, eu estou em remissão há um ano, né? Eu digo que eu estou curada, né? Que eu costumo dizer que eu estou curada. Termo médico é remissão, né? E Sim. no meu caso, para eu dizer, é 10 anos, né? Mas eu já digo que eu estou curada, faço acompanhamento e tudo, né? O Aline, Eu decidi, quando eu descobri, eu sempre fui assim, de me comunicar muito, de falar com as pessoas. Eu acho que todas as pessoas têm um dom e eu acho que esse é o meu, assim. Eu gosto bastante de falar com as pessoas, gosto de me comunicar. Então eu acreditei, até a minha irmã também me ajudou, que se eu fizesse um diário, daí surgiu, né, Diário Transcender, contando para as pessoas a minha vivência e a minha experiência, né? sim, Eu mentalizei que aquele diário, que eu mentalizei lá na frente, eu mentalizei que eu ia começar aquele diário antes do tratamento, que foi quando eu gravei no YouTube até o primeiro vídeo. E eu já me imaginava como hoje. Já me imaginava hoje, estando curada, estando tudo bem e contando a minha história para outras pessoas que estivessem passando por isso, para contar para elas que ia ser difícil, que não ia ser fácil, mas que eu seria uma história de sucesso. Então, através disso, eu criei um canal no YouTube e eu criei um Instagram, contando as minhas vivências, contando as minhas experiências, né? Como eu costumo dizer, o tratamento oncológico, ele não é só, assim, vai depender muito de ti, tá? Vai depender, porque ele é bem difícil. Só que a gente que vai determinar como nós vamos enfrentar essa dificuldade, né? Se a gente sim. vai ficar ali pensando, ah, meu Deus, por que comigo? Ai, coitada de mim, ah, meu Deus. Ou se eu vou levantar a minha cabeça, eu vou me respeitar naqueles dias, que era o meu caso, quando eu fazia a quimio vermelha,
Tinham 3 dias que eu ficava muito mal. Era uma sensação, assim, horrível, que eu não sei descrever. Mas quando aquilo ali passava, eu levantava, tomava um banho, me maquiava, botava uma roupa, botava um batom vermelho, né? Como eu gostava de dizer, careca, mas de batom vermelho, e ia viver a minha vida, sabe? Então, e eu queria passar isso para outras mulheres, para outras pessoas que, como eu disse, né, que é tão difícil, até na vida, né? É muito difícil as pessoas te contarem histórias de sucesso. Então, o que que acontece? Eu criei esse Insta justamente para isso, para me fortalecer, para que fosse um diário para que eu pudesse passar a minha história de sucesso. Porque na vida, no geral, as pessoas gostam tanto quando, infelizmente, né, em qualquer situação, tu tá passando por alguma coisa, é muito difícil, eu não sei se é do ser humano, né? A pessoa chegar e te dizer, eu conheço fulano que aconteceu isso de bom. Não, a pessoa pega e te diz assim, eu conheço a fulana. Ela teve isso, ela Não deu morreu. certo. Então, sabe, é na gestação, quando tu tem uma gestação difícil. Que foi também meu caso, tive uma gestação difícil e eu também sempre me imaginava que saindo da maternidade com a minha filha nos braços. E tinha várias pessoas que me encontraram, mas eu tinha uma amiga que ela tinha tua idade, ela teve isso, coitadinha, morreu. Então, são coisas assim que as pessoas. Claro, existem várias pessoas. Eu tinha uma amiga minha, tem uma amiga minha, a Luciana, maravilhosa, que ela chegou. O primeiro diagnóstico era mastectomia total, né? E porque ele Que é a tinha 10 retirada centímetros, total do né? peito, né? Que a gente fala, que daí o Exatamente, pessoal é porque ele tinha retirada 10 de tudo, né? centímetros. Uhum. Exatamente, porque ele tinha 10 centímetros, né? Era muito grande. E essa minha amiga me disse assim, Aline, tu não vai, tu acredita, tem fé, que eu também me agarrei muito na fé, foi N coisas, sabe? Eu me agarrei bastante na fé. Ela disse, Aline, tu vai ver que não vai precisar, que vai dar tudo certo. E tanto é que na minha última quimioterapia, aliás, na minha última quimioterapia, ele já era 1 centímetro. E na cirurgia ele já não existia mais. Então eu acho que também eu acredito, né? Eu acredito na parte espiritual, eu acredito na união dos médicos, eu acredito em muita coisa, mas eu acho que como todos os seres humanos são únicos, né? Cada pessoa vai enfrentar os seus problemas de uma maneira, né? Então, tem problemas mais graves como o câncer, que a gente enfrenta assim, de peito aberto e com coragem, e problemas mais simples que eu tenho medo de enfrentar. Eu quero te perguntar uma coisa. Quais foram as sensações internas, assim, sabe? Quando você recebeu a notícia, né? Como que isso mexeu aqui dentro, assim, sabe? Como que foram as suas noites? Porque é importante a gente falar sobre isso, porque isso muda tudo, todo o teu enfrentamento, né? Você tem uma filha, né? E tem uma família. Então, como que foi falar com as pessoas? Porque isso que você falou é muito importante, no sentido de que hoje ainda publiquei sobre isso, né? Nós temos muita facilidade de divulgar as coisas que são difíceis. E as pessoas às vezes nem se dão conta que elas estão minando uma parte da confiança daquele que está do lado dela. Então, essa sua história de viver isso tudo e trazer isso para a gente agora é muito boa, porque a gente precisa começar a cuidar das coisas que a gente fala e principalmente daquelas coisas que a gente vibra, né? Porque se a gente está vendo uma história que está começando do nosso lado, uma história que está começando, né? Que pode acontecer tudo, tem 50% de dar algo muito errado, tem 50% de dar algo muito certo, mas por que eu tenho que ficar imerso nessa percepção de que as coisas vão afundar? Então, essa tua postura de trazer, né, quando você fala, eu já estava imaginando lá, quando eu comecei o diário, como eu estou hoje, sabe? Isso é tão lindo, eu fico muito emocionada, porque isso é viver, sabe? É se colocar na vida de uma outra maneira, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, assim, como que foi você levar essa notícia para as pessoas que são próximas de você ou que não, ou às vezes sentar num lugar para poder esperar para fazer uma químio e ter que lidar, enfrentar essas situações, né, de troca que às vezes não são tão positivas e que não são pessoas tão próximas de você, que eu sei que você recebeu tanto amor também, né?
Então, no início, assim, a notícia, ela é sempre um choque, né? Eu costumo dizer que tinha duas coisas que eu tinha muito medo. Uma eu passei em 2019 e a outra eu passei em 2020. Que eu tinha muito medo do câncer. Eu não falava essa palavra, eu não falava câncer. Eu tinha tanto medo que eu nem pronunciava a palavra, né? Câncer. Então eu tinha muito medo. E a outra era que houvesse um vírus e que acontecesse isso que está acontecendo em 2020. Então, tipo, 2019 eu enfrentei um medo e 2020 enfrentei outro. Então é bem engraçado, assim, né? Não sei, seria, como é que é? Seria cômico se não fosse trágico, né? Mas quando eu tive o diagnóstico, né? Eu fiquei assim, num momento, quando eu abri, como eu costumo dizer, né? Até nas minhas postagens, né? Quando a palavra carcinoma saltou do papel, ela saltou ali. Quando eu abri o diagnóstico, a palavra carcinoma saltou, assim. Como se eu tivesse levado um tiro, sabe? E ali, naquele momento, eu fiquei muito, muito assustada, assim. Assustada. Eu acho que assustada, porque não, engraçado que eu não fiquei assustada por mim. Eu não fiquei com medo por mim. Eu fiquei assustada e fiquei com medo pela minha filha. Porque eu acho que uma das coisas mais tristes que tem é uma criança, ela tinha 9 na época, ela tinha 8 para 9, se não me engano. Não, acho que ela tinha 9. Eu acho que uma das coisas mais tristes que existe é uma criança crescer sem mãe. Eu acho, né? É uma coisa que eu. Um dos meus medos, né? Então, aquilo me. Eu fiquei muito assustada, assim, fiquei com muito medo. Eu não chorei, eu não chorei. E eu sou bem prática, assim, sabe? Eu sou meio. Às vezes eu acho que chega a ser até um pouco ruim. Eu me considero uma mulher bem forte, assim. Eu não gosto de demonstrar para os outros a minha fragilidade. Não Sim. gosto de me sentir frágil. Ou não gosto de. Coitadinha. Não. Isso para mim não me faz bem. Então, quando eu vi o diagnóstico, eu pensei, me assustei, mas eu pensei, eu vou enfrentar. Eu vou enfrentar e eu vou vencer. E foi engraçado que na minha família, né, eu que acabei sendo a fortaleza. Tipo, eles caíram e eu segurei. Hoje, eu vou te ser bem sincera, hoje eu acho que eu teria me permitido mais. Porque Eu ia te talvez alguns perguntar isso. reflexos, né, por causa de um ano de uma pandemia que tô meio saturada de estar em casa, então talvez agora tá explodindo um pouco mais as coisas, né? Eu tive logo na minha primeira consulta oncológica, a doutora Luciana Palladini, que é maravilhosa do CEPOM, ela me falou tudo, me explicou tudo certinho. E como era muito grande, assim, corria-se bastante o risco de ter metástase, né? Mas é uma coisa de Deus, graças a Deus eu não tive, né? Metástase. E ela me explicou muito, ela é muito profissional, ela me explicou muito bem. E ela me fez uma coisa que foi muito boa para mim também. Ela me deu um encaminhamento para o psicólogo. Então, eu tive ajuda do psicólogo, de um profissional, tive ajuda da minha família, tive ajuda da minha irmã, tive ajuda do meu marido, tive ajuda da minha sogra, tive ajuda da minha filha. Então, na época, eu tinha uma rede de apoio grande, assim, né? E foi assim que eu fui enfrentando, né? E acreditando. Uma outra coisa que eu costumo pensar, que para mim é um grande apoio, assim, um grande. Tu estava falando dos pais, né? O meu pai e a minha mãe. O meu pai faleceu de câncer, a minha mãe faleceu de câncer. E o meu irmão teve, mas ele também se curou, né? Então nós quebramos essa regra, né? Graças a Deus. E uma coisa que eu costumo pensar, que às vezes as pessoas não pensam, que tu fica tão. Quando uma pessoa te fala que tem alguma doença, alguma
seja uma neoplasia ou seja alguma outra doença, a pessoa fica tão apavorada, a pessoa fica tão assustada que aquela pessoa vai morrer. Só que a pessoa não pensa que um dia ela vai morrer. A pessoa age como se a pessoa não fosse morrer nunca. Meu Deus, a Aline tá com câncer, ela vai morrer. Como se eu nunca fosse, como se eu fosse imortal. Eu posso, ou, graças a Deus, agora eu fiquei bem, eu não morri, mas um dia eu vou. Então, eu também olhei por esse lado. Que se não é que se eu enfrentando não desse certo, não é que não tinha dado certo. É que eu apenas fui um pouco antes do que deveria ir, né? Então, são várias coisas assim que eu acabava eu acabava me fortalecendo, né? Por exemplo, eu não tinha. Com uma menina de 9 anos, tu tinha que levantar e fazer comida, tu tinha que levantar e arrumar a casa, tu tinha que levantar e levar para a escola. Vida, né? Eu não podia ficar deitada chorando, ai, coitadinha de mim, ai, nananana. Entendeu? Eu tinha que levantar e viver a minha vida. Eu fui. As minhas químias vermelhas, para mim, elas eram bem pesadas, assim. Tem pessoas que é a branca, para mim foram a vermelha. Durante todo o meu tratamento, eu chorei em um momento só. Foi quando minha primeira quimioterapia, eu sentei na cadeira e as enfermeiras começaram a me contar, com todo aquele carinho delas, a me falar como seria o processo, né? Quando eu vi tudo aquilo ali, eu me emociono. Quando eu vi tudo aquilo ali, eu disse, opa, daí eu chorei. Porque daí eu vi que aquilo ali era uma realidade que eu ia ter que enfrentar, né? Mas eu fui em todas, eu conversava, eu ria, eu brincava. Eu botava um filme na Netflix e ficava assistindo. E, às vezes eu li um livro. Nas vermelhas eu não conseguia ler, nas brancas eu não conseguia ler, porque eu ficava com muito sono. O que aconteceu? Nas brancas eu não sabia como ia ser. Eu acho que foi um dos momentos assim mais que eu tive mais medo, foi da transição da vermelha para branca. Foi o que eu tive mais medo. Porque eu tinha as histórias que eu te falo, das histórias de sucesso e das histórias que não são tão de sucesso, né? Eu tenho um amigo que mora no Rio Grande do Sul, que ele é muito amigo meu, e ele havia casado com uma moça jovem, e eu não a conhecia, mas eu tinha um carinho muito grande por ele e pela família dele. Eu estou ilustrando isso para te contar por que foi um momento tão difícil para mim, essa transição da vermelha para branca. Fica à vontade. Ela bem jovem, não tinha 30 anos, e ela engravidou e ela descobriu um câncer, bem jovem. E ela veio a falecer. Então, aquilo ali mexeu bastante comigo. Muito, muito. Mesmo eu não a conhecendo. Mas aquilo ali... E aí eu pensei o seguinte, agora eu vou passar... Porque a quimio vermelha, ela é assim. Ela tem um ciclo de 21 em 21 dias, né? E aí 3 dias tu fica bem ruim. E aí os outros dias tu passa tudo. Então, e a branca não. A branca, ela é uma vez por semana. Então, na minha transição, além de ter acontecido isso, de eu ficar sabendo desse desencarne, eu fiquei pensando o seguinte, eu fiquei muito apavorada porque eu achava que a branca seria como a vermelha. Então, eu pensei assim, quando eu estiver ficando boa, vai vir de novo e eu vou cair de novo. Então, aquilo ali me deu um pânico muito grande, mas eu enfrentei. Eu digo não, e eu mesmo não conseguindo comer, eu tomava um suco, eu comia, eu sempre fazia uma força. Então, o que aconteceu? Na primeira branca, eu pedi pro Alexandre ir comigo. Ele foi. Na primeira branca, quando eu fiz ela, eu não senti nada, eu só senti sono. Aí eu disse, tá, eu vou esperar os 3 dias, né? Esperei os 3 dias e não aconteceu nada. Eu senti fome, que eu tava magra. Eu senti fome e senti sono. Aí eu disse, opa, essa é diferente. Vamos viver a vida. E toquei. Na segunda vez, eu disse para ele, olha, eu quero ir sozinha. Eu quero ir dirigindo e quero voltar dirigindo. Aí ele disse, mas tu não sabe como é que tu vai te sentir, porque na vermelha, na volta, eu me sentia mal. Sim. Eu disse, não. Agora eu sei que vou me sentir bem. Eu quero ir, eu quero tentar. E fui. E aí eu fui dirigindo. Aí eu botava o som a toda altura.
botava o som a toda altura, eu ia cantando, chegava lá, baixava o som, fazia a minha químio, dormia durante a químio, voltava de novo, ligava o som. E aí eu enfrentei um outro medo meu, pequeno, uma bobagem, mas eu enfrentei durante a minha químio. Eu não subia o Morro da Lagoa dirigindo. Eu tinha um pânico do Morro da Lagoa dirigindo. Aí um dia voltando, eu disse: hoje eu vou pelo Morro da Lagoa. Aí eu peguei, botei meu som a toda altura, fui pelo Morro da Lagoa e disse: ó, vou vencer o câncer, venci o Morro da Lagoa e assim foi. E assim eu venci a minha químio. E depois veio a cirurgia, que eu tinha um pouco de medo, porque eu já fiz algumas cirurgias e fiz a cirurgia e deu tudo certo. Aí depois veio a rádio também foram 30. E aí eu tive o queimado, eu tive. Mas eu sempre ia todo dia, eu sempre procurava ir enfrentando e sempre procurava olhar pelo lado bom, né? Sim. Obrigada, Elaine. O Olhar Aline, pelo lado bom. olha só, deixa eu te perguntar, você acha que você entrou em contato com a sua vulnerabilidade nesse período? Assim, porque você tem essa história de superação e nós mulheres ocupamos muito esse lugar de fortaleza mesmo, né? Principalmente quando somos realmente pessoas que que crescem numa necessidade e você falou que perdeu seus pais, né? Provavelmente você foi muito testada e colocada nessa necessidade muito tempo, né? Mas você acha que você teve oportunidade, por exemplo, de entrar em contato com a sua vulnerabilidade? Porque apesar de você estar enfrentando isso com o peito muito aberto e com muita coragem, existiam muitos sentimentos, movimentos internos assim de conexão. Porque eu sei que eu imagino que essa virada do jogo saiu também desse lugar de conexão, né? Você fala de Deus e fala desses momentos que você tinha certeza que alguma coisa ia acontecer e que as coisas iam dar certo. Como eu te disse, eu acho que eu não me permiti muito me colocar nesse lugar de vulnerabilidade, de fragilidade, eu acredito. Mas eu vou te dizer o seguinte, que mesmo assim, eu acredito que, mesmo se eu tivesse ter que ficar mais fragilizada, digamos assim, eu me respeitei, porque o que acontece? Nos dias que eu queria ficar deitada, que eu precisava, eu ficava. Os dias que eu precisava me recolher, eu digo, olha, eu já vou me recolher. Até tem uma coisa bem engraçada, assim, não sei se, né, chega a ser engraçada. A minha menina, como ela era pequena, né, então os dias que eu tava ruim, eu não tinha coragem, assim, tipo, de levantar. Então, pelo menos uns 3 dias eu ficava na cama. Aí a gente inventou o dia da preguiça. Que daí era eu chamava o dia da preguiça, que a gente ficava só deitada e ela ficava às vezes comigo, levantava, claro, mas ela ficava comigo, vendo televisão, vendo série. Vi muita série, né? Que antes eu não via, vi muita série. Então, eu acho que talvez eu não tenha me permitido tanto, mas eu tive alguns momentos, assim, né? Eu não tenho mais os meus pais, conforme eu te falei, né? Então, assim, eu realmente eu precisava fazer por ela, né? Eu precisava fazer por mim também, né? Então, como eu me permiti a minha maneira, né? Mas eu não tinha como me permitir totalmente, né? Como eu te falei, talvez isso agora esteja refletindo agora. E também eu não esperava, depois disso, um ano de pandemia. Então, Sim. tipo, 2019 foi um ano difícil, eu disse 2020 é meu ano, 2020 eu vou trabalhar, eu vou viver a minha vida, né? E aí veio a pandemia, então talvez, não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim, mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Você passou a se sentir de alguma forma, você já parou para pensar se de alguma maneira você se sentiu mais conectada com seus pais depois de ter passado por isso tudo? Na verdade, eu sempre me achei muito, embora eles estando já em outro plano, eu sempre me senti muito conectada com eles, né? Principalmente com a minha mãe. Eu acho que, como as pessoas costumam dizer, né, que eu sou uma mulher forte, eu acho que essa parte de mulher forte veio dela, né?
Eu fui criada pela minha mãe, meus pais se separaram bem, eu tinha 5 anos. Então era eu e ela, né? Então eu via muito que ela, a vivência dela, né? Então eu acho que ela me deu muita força, assim, me lembrando da história dela e pensando na história dela, né? Então eu acho que eu nunca deixei de ser conectada à minha mãe. Ela faleceu em 2002 e eu sinto falta. Nós estamos em 2021 e eu ouço a voz, assim, eu tenho o sorriso dela, a voz dela, tudo. Eu sinto muita. Eu acho que a mãe, o pai também faz muita falta, mas conforme eu te falei, né? Eu acho que a mãe, ela faz uma falta gigantesca. Sim, eu te pergunto isso porque às vezes a gente tem a impressão, muitas pessoas, eu atendo pessoas também individualmente, né? E em grupos, e as pessoas têm a impressão de que nós não podemos nos conectar com essa força quando as pessoas não fazem parte mais fisicamente da nossa vida. E aí, por isso que eu trago isso para Eles nunca ti, assim, deixaram de fazer. porque Eu essa. tenho uma coisa muito Fala, pode falar. eu tenho uma coisa muito estranha assim comigo, sabe? Eu tenho uma coisa meio maluca, eu acho. Eu tenho muitas pessoas da minha família, muitas pessoas especiais que já foram para o outro plano. Mas eu não, mas eu continuo amando eles e continuo pensando neles e como se, porque na verdade eles só foram antes, né? Eles estão como se estivessem em uma outra cidade, para mim, né? No que eu creio, né? No que eu acredito, no Claro, caso, né? sim. Acho que é importante a gente falar nisso, sabe por quê? Ah, obrigado, minha amiga. A gente a gente está falando de uma pessoa, eu estou falando aqui com uma pessoa que está vivendo uma situação que os médicos chamam de remissão, mas a gente aqui está chamando de cura. Então é importante a gente tocar nesse assunto, porque faz parte de cada pedacinho desse, é como se fosse uma peça do quebra-cabeça que trouxe você para esse lugar que você está agora. Né? Então, essa história mesmo de filhas de pais que faleceram por câncer, de olhar para essa doença com outro olhar, de fazer resgate, de pensar na sua filha, né, de viver isso a partir de uma outra perspectiva que não de vítima. Então, isso faz toda a diferença numa recuperação mesmo de um estado de ausência de enfermidade. E é muito bom te ouvir, porque todo o tempo a gente está tendo a oportunidade de lidar com pequenas coisas ou muitas coisas, né? Seja um morro da lagoa, ou seja um câncer. Então, são coisas que entram na nossa vida todo o tempo e que a gente está todo o tempo decidindo se a gente vai viver ou se a gente vai recuar. Ô, Aline, se você for para dizer assim, algo para nós a respeito, né, que você falou naquela postagem que você colocou que tem meio que um desenho seu assim sobre o fim ser o início da transformação, o começo da transformação, né? Qual que seria, o que você diria para gente assim que mais te marcou, que mais te deu essa impressão assim de renovação e de, né, de vibrar nessa frequência que você traz para a gente agora, por exemplo? Obrigado. Primeiro, eu quero te agradecer pelo convite. Espero ter ajudado, né? Espero, como a gente fala, espero ter inspirado outras pessoas, né? Como eu te falei, que a gente também tem um projeto. Que até a minha amiga que estava aqui na live, a Débora, nós nos conhecemos durante uma quimioterapia e ela saindo e eu saindo e ela chegando e depois a nossa amizade acabou ficando mais forte por causa de um lenço, mas isso aí é história para um outro dia, né? Que é uma história muito bonita, que eu chamo ela da minha amiga do peito. Eu não sei assim o que eu houve a transformação. Eu acho que houve uma transformação de eu ser mais forte do que eu imaginei que eu fosse, né? Ah, ela tá aqui, ó, a Débora. Eu imaginei que eu era mais. Eu sempre me achei uma mulher forte, mas eu acredito que tenha me mostrado que eu era um pouco mais do que eu imaginava, né? Eu vou te ser bem sincera, assim, eu acho que eu enfrentei bem o tratamento do câncer pensando nisso, né? Por mais estranho que pareça, eu não sei se é porque a pandemia agora foi um pouco difícil para mim, eu acabei dando uma caída, assim, sabe?
porque eu fiquei em casa mesmo, eu fiz isolamento social, eu tô em isolamento social mesmo. Então, conforme eu te falei, minha rede de apoio, família, amigos, e às vezes se eu não tava bem, eu tinha um amigo, eu ia num churrasco, e isso me faz falta, eu ter esse contato com a minha família, com os meus amigos, me faz bastante falta. Sim. Então, eu vou te ser bem sincera que eu acho que a pandemia mexeu muito comigo, assim, né? E eu acho que e uma coisa que a gente, enquanto a gente tá aqui, né, a gente pode mudar e pode fazer as coisas. Eu tô fazendo outra faculdade, né? Eu comecei agora. De marketing, Comecei né? agora, né? É marketing, isso. Comecei agora. E eu continuo com muitos planos, assim, né? Eu mudei. Eu acho que uma coisa que eu trabalhei muito, assim, em mim, que eu sempre tive uma autoestima muito boa, assim, sabe? Que eu sempre, não importava o que as pessoas falavam, se eu estivesse magra, gorda, cabelo comprido, cabelo curto, eu sempre me achei uma mulher muito bonita. Porque eu sempre gostei de me arrumar, sempre gostei de me vestir, né? Então, quando eu raspei a cabeça, as pessoas ficaram meio, meu Deus, né? Mas aí eu pensei, ali eu acabei vendo que também no câncer, e a tua fisionomia, na verdade, a tua aparência ela não é tão importante, né? Quanto o que tu é, quanto a tua saúde, quanto tu estar aqui, quanto tu, né, pessoa, né? Então eu acho que o câncer ele me trouxe isso, assim, sabe? Ele traz muita coisa porque principalmente enquanto pessoa e enquanto mulher, né? Porque ele acaba te atacando na tua parte mais feminina, né? Ele te ataca no Sim. cabelo, ele te ataca no peso, ele te ataca nas unhas, ele te ataca. Ele mexe bastante com a tua feminilidade, né? Então eu acho que acabou me mostrando isso, assim, que eu sou uma mulher acima de tudo, acima de qualquer problema que eu possa enfrentar e que eu sou capaz de enfrentar qualquer problema. Mesmo às vezes a gente não se achando capaz, né, de enfrentar os problemas, né? E às vezes a gente, porque a mulher ela é assim, né? Às vezes a gente se sente meio estressada, meio sobrecarregada, meio cansada. Mas a gente pode, é só a gente querer, a gente consegue enfrentar, né? Eu acho que a gente é isso mesmo. Então, a Aline tem o Instagram Diário Transcender, que ela traz, inclusive, ela faz lives com pessoas que cuidam da aparência, que falam, né, Aline, sobre como que pode melhorar o estilo, o cabelo, né? Buscando, na verdade, contribuir com pessoas que passaram e que passam por situações. Então, se alguém aí conhece alguém que está passando por essa situação, vai se beneficiar muito, porque com uma comunicação muito clara, ela vai trazendo com muita suavidade. Aline, você é uma pessoa muito suave, foi muito bom conversar contigo. E eu me sinto muito tocada, sabe, por isso tudo, porque eu me sinto, na verdade, merecedora de estar aqui contigo agora, porque é uma lição pra gente, sabe? E aí a dica para nós pensarmos nos nossos enfrentamentos, o que é maior, né? O que é mais importante a gente reconhecer, né, na nossa vida, porque às vezes a gente perde um pouco a atenção no que é importante e na nossa capacidade. Acho que você deixou isso bem claro para a gente. Então, quero agradecer muito. Obrigada também. Um abraço. Eu vou lá que eu tenho aula. Vai para sua aula tranquila. Um beijo, Beijão, fica com Deus. Tá? Obrigada, tá? Obrigada. Pessoal, vamos ficando por aqui então. Um abraço carinhoso em todos e nos vemos em breve.